Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente aí ao nosso canal. Você que está vindo aqui para poder aprender um pouco mais sobre as atividades autorreguladas do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui para resolver o material do quarto bimestre, como estamos começando hoje aqui esse material. Então a gente vai começar com a aula 1 e essa aula a gente vai estar estudando sobre exponenciais, ok? E quando a gente fala de exponenciais, a gente tem que fazer uma revisãozinha básica sobre potenciação. Então essa aula 1 ela é toda voltada para a parte de revisão de potenciação, beleza? Então vamos lá, vamos pegar esse conteúdo aqui e eu espero que você goste, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu tenho para começar o exemplo da número 1, que é para você calcular. Na letra A está 3 elevado a 4, na letra B raiz de 5 elevado ao quadrado, na C 2 elevado a 1/3, na letra D 6 elevado a 0. Então cada uma dessas letras que a gente vai estar fazendo, ela tem uma propriedade diferente, tá? Então a gente vai estudar de pouquinho em pouquinho, tá? Se você tiver alguma dúvida, é só você entrar em contato aí, ou falar aqui nos comentários aqui que a gente responde, beleza? Então tá aqui 3 elevado a 4. Então só para lembrar vocês, o que é 3 elevado a 4? Essa minha base aqui, ela vai ser repetida a quantidade de vezes que está aqui no expoente, no caso. Então vai ser 4 vezes o 3, repetido, beleza? Então vou pegar o 3 e vou repetir ele 4 vezes. Só que, diferente da multiplicação, né? A gente vai ter que utilizar um outro operador ali, que no caso vai ser o produto. Então qual é a diferença da potenciação para a multiplicação? Na multiplicação, a gente vai repetir aquele número de vezes que a gente quer daquele número que a gente está pedindo, só que a gente vai somar as parcelas. Enquanto na potenciação, nós vamos ter produtos, nós vamos ter o fator desses valores. Então a gente vai multiplicar, tá bom? Então é a diferença deles. Então eu não posso fazer direto 3 vezes 4, botar 12, beleza? É o número de repetições que eu quero da base, só que multiplicado. Então 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, e 27 vezes 3 vai ser 81, beleza? A potência encontrada de 3 elevado a 4 é 81, beleza? Então não pode esquecer, o número que está aqui em cima é a quantidade de repetições que eu quero da base. Quais são as repetições? Quantas são? São, no caso, 4 de quanto? De 3, beleza? Aqui, nesse exemplo aqui é algo muito parecido. Eu vou fazer de um jeito assim um pouco mais detalhado e depois eu vou falar do jeito mais direto, do jeito que a gente utiliza na matemática, para quem já tem um pouco mais de velocidade. Então a gente pega a base, que é a raiz de 5, e multiplica por ela mesma, porque eu quero a minha base repetida 2 vezes. Só um detalhe, tá? Quando a gente está falando desse expoente, no caso da potenciação, esse carinha de baixo, por exemplo, ali o cara ali, o 3, a gente vai chamar ele de base. E o carinha aqui de cima, a gente vai chamar ele de expoente, beleza? Então só para quem está vindo direto, quem não vai pegar a explicação aí da matéria, que já está indo direto para os exercícios, para você não esquecer. Base, expoente. O expoente vai me dar quantas vezes eu quero a repetição da minha base, beleza? Então aqui eu quero a minha base, que é a raiz de 5, e eu quero repeti-la quantas vezes? 2 vezes. Então raiz de 5 vezes raiz de 5. Uma propriedade da radiciação, ela diz o seguinte, que quando você tiver 2 radicais aqui sendo multiplicados de mesmo índice, no caso, você vai repetir, né, esse camarada e vai fazer o produto deles dois de dentro. 5 vezes 5 vai dar 25. Então a raiz de 25 vai ser 5. Beleza? Agora perceba o seguinte, perceba que quando eu tenho aqui a raiz e a potência, eu tenho o seguinte, tá? Na multiplicação e na divisão, tem coisas que são um tanto quanto uma ligação entre elas. A multiplicação é o oposto da divisão e vice-versa. A soma é o oposto da subtração e vice-versa. E a potenciação é o oposto da radiciação e vice-versa. Tá? A diferença que eu tenho é que quando eu tenho raiz quadrada, na verdade, eu tenho como resultado a potência de um número elevado ao quadrado. Tá ok? E daí o que acontece? Desliguei aqui um pouquinho o ventilador para poder o barulho dar uma reduzida. Mas aí o que acontece aqui, gente? Quando eu tenho uma raiz cúbica, por exemplo, você vai ter no caso a inversa dela como a potenciação de um número elevado ao cubo.
qual o número que eu vou obter se eu elevar um determinado valor ao cubo. Então aqui, o que vai acontecer? A raiz ao quadrado aqui, como aqui essa raiz quadrada tem um número 2 aqui que fica oculto, eu posso simplesmente cortar esses valores, a raiz com potenciação. Vou dar outros exemplos aqui para a gente poder entender isso. Tipo, raiz cúbica de 5, né, elevado ao cubo. Tá vendo aqui, ó, o índice e a potência aqui são iguais. Então eu posso simplesmente cortar a potência com a raiz e eu vou ficar com carinha aqui de dentro. Se eu pego aqui embaixo aqui, raiz quarta de 9 elevado a 4, aqui, ó, são iguais, então eu posso cortar o radical com a potência e vou ficar só com carinha de dentro. Raiz quadrada de 25 ao quadrado, corto o radical com a potência e vai ficar só o cara de dentro. Beleza? Então é só um bizu aí para vocês que estão querendo aprender isso aí, a gente está revisando, então nada mais justo da gente ver isso um tanto quanto mais rápido. Agora eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 1/3. O que seria esse 2 elevado a 1/3? Gente, quando eu tenho aqui o expoente fracionário, eu não posso repetir uma coisa em parte. Como assim? Eu não posso bater a cabeça na parede meia vez. Eu não posso jogar esse piloto a uma distância 1/3 de vez, né? Tipo, não tem como fazer essa potenciação com um número fracionário. Então o que você tem que fazer? Você tem que tirar isso da fração. Para você tirar esse cara da fração, você vai ter que fazer uma propriedadezinha, tá? Vou botar aqui essa propriedadezinha aqui embaixo para você relembrar, para quem não lembra, que é o A elevado a M sobre N. O que seria isso? A minha base vai estar dentro de um radical, onde esse meu M vai estar aqui em cima do meu expoente e esse meu N vai estar aqui dentro do radical. Perdão, esse meu N vai estar em cima da base e o meu N vai estar aqui embaixo. Beleza? Então só para vocês terem uma noção, o professor não entendi muito bem. Então vamos ver aqui o exemplo como é que funciona. Eu vou pegar o 2, que é a minha base, vou colocar aqui embaixo. Esse camarada que está aqui em cima no numerador eu boto em cima da minha base, tranquilo? E enquanto isso eu pego aqui dentro do radical, eu boto o índice aqui dentro, que é o 3, beleza? Então eu fico com a raiz cúbica de 2. Então eu faço aqui, ó, 2 elevado a 1 vai dar 2. A minha resposta vai ser a raiz cúbica de 2. Está aí. Tranquilo, né? Vou dar um outro exemplo aqui para a gente poder entender um pouco melhor. 5 elevado a meio, por exemplo. Eu repito a minha base, que é o 5, coloco 1 aqui em cima da base e o 2 vem para cá, para dentro do radical. Tranquilão, firmeza? Muito fácil, né? Muito tranquilo. E todo número elevado a 0 vai dar 1, beleza? Excedendo, é claro, 0, tá? 0 elevado a 0 dá 0. Mas todo número que eu pegar e elevar a 0 vai dar 1. 1000 elevado a 0, 1. 10.000 elevado a 0, 1. 5.000 elevado a 0, 1. E assim sucessivamente. Tá ok? É uma regrinha, uma propriedadezinha que a gente tem. E essa propriedadezinha aí, no caso, ela vai nos ajudar a encontrar isso como resposta. Eu vou deixar esse videozinho demonstrando isso rapidamente para vocês. Tá? Aqui nos nossos vídeos, na nossa playlist, é só você procurar no nosso canal que vai estar aí. Belezinha? Então, galera, vamos lá para a questão número 2, continuando a nossa lista, dizendo o seguinte: encontre os valores da potência 5 elevado a n para n igual a... E tá os exemplos que estão sendo dados aqui para a gente. Exemplos não, né? São as questões que estão sendo pedidas para a gente. Então, vamos lá. 5 elevado a n, tá aqui, é o que ele quer. Quando ele fala os valores da potência 5 elevado a n, é o resultado, tá ok? E que ele diz aqui, ó, tá vendo aqui o nzinho aqui em cima? A única coisa que ele quer no problema é que você substitua o n pelo valor que ele deu aqui, tá, gente? Então não tem segredo, super simples, é só pegar o n e colocar o número que está lá no lugar. Então aqui, ó, eu ficaria com 5, onde está o n eu vou colocar o 2, lindo, né, gente? 5 elevado ao quadrado vai dar 25. Então você conseguiu resolver esse problema aqui sem nenhuma dificuldade. Agora, pegando o menos 1, você vai pegar o n e vai colocar o menos 1 no lugar. Então você está tirando o n e botando menos 1. Só que perceba que você não consegue pegar e repetir o 5 menos uma vez. Então você tem que dar um jeito de tirar esse sinalzinho de menos aqui. O que você tem que fazer para tirar esse sinalzinho de menos?
Você inverte a sua base. O cara que está embaixo vai para cima e o cara que está em cima vai para baixo. Tá bom? É isso mesmo. Então você vai inverter esse número. Então o 5, reescrevendo 5, ficaria 5 sobre 1. Tranquilo? 5 dividido por 1 dá 5, né? Esse cara é elevado a menos 1. Então o que você faz agora? Você inverte. O 1 vem para cima e o 5 vem para baixo. 1 sobre 5. E aí você pode tirar o sinalzinho de menos dali. Tá ok? Vai ficar 1/5 elevado a 1. Vai ser ele mesmo. Tá ok? Show de bola? Então n aqui, ó, eu vou botar o 0. 5 elevado a 0. Todo número elevado a 0 vai dar 1. Tá aí. 5 elevado a 0, 1. Então tá aí a questão número 2. Vamos para a questão número 3. Pessoal, já acabamos a questão 1, já fizemos a questão 2 e agora vamos para a questão número 3, que é para a gente reduzir a uma única potência. Gente, ele não está pedindo para você dar a resposta final, ele está pedindo para você reduzir essas operações em uma única potência. Beleza? Então vamos lá. Produto de potências de bases iguais. Revisando, sempre que eu tiver as de bases iguais, esses dois numerozinhos aqui de baixo que são iguais, tá vendo? E está multiplicando, eu repito a base e faço o que com os expoentes? Eu somo os expoentes. Então eu pego os dois carinhos de cima e somo 2 mais 8. 2 mais 8 vai dar 10. Então essa potência vai ficar reduzida a 3 elevado a décima. Beleza? Tranquilo? Muito fácil, né, gente? Muito simples. Essa é a primeira propriedade que a gente tem que revisar. A segunda propriedade é da divisão de potências de bases iguais. Aqui, as bases são iguais. Eu repito a base, só que diferente da questão da letra A, o que eu faço? Ao invés de somar, na divisão eu subtraio. Então eu repito a base e diminuo os expoentes. Tá aí, 20 menos 10. Tranquilão, né, gente? Então eu repeti a base e diminui os expoentes. 20 menos 10 vai dar 10 de novo, 2 elevado a 10. Super simples, né? Então, produto de potências de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Divisão de potências de bases iguais. Você repete a base e diminui. Ok? Agora vamos para o terceiro tipo de propriedade. Qual é o terceiro tipo de propriedade? É uma potência de potência. O que seria a potência de potência? Eu tenho aqui um expoente, um número elevado a outro, e esse número elevado a outro está separado por um parênteses elevado a um outro número. Ok? Então eu tenho 3 ao quadrado elevado a 3. Só que eu perceba que é o 3 ao quadrado todo, não é o 2 apenas, é o 3 ao quadrado todo que está elevado a 3. Então aqui a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então eu faço um 2 vezes 3 aqui, ok? Sempre que eu tiver uma potência de potência. Potência separada por potência, potência separada por parênteses, elevado a um outro expoente. Você repete a base e multiplica, ok? Se tiver parênteses. Então aqui 2 vezes 3 vai dar 6, então eu vou ter um 3 elevado à sexta. É diferente de um exemplo assim, gente, ó, se eu pegar 3 ao quadrado elevado a 3, tá vendo aqui? Eu não tenho parênteses aqui. Então por não ter esse parênteses, eu tenho que elevar o 2 ao cubo, que daria 3 elevado a 8, porque 2 ao cubo dá 8. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Produto de potências de base iguais, repetindo aqui a letra A, eu repito a base, deixa eu dar uma apagadinha aqui, rapidamente, aqui, repito a base e somo os expoentes, então vai ficar x mais 2 aqui. Professor, não tem que fazer mais nada aqui? Não, você não tem o que fazer, você não sabe qual é o valor de x, o x é uma letra, é uma incógnita, é um termo que você não sabe o que é, então você não pode falar que é 2x, você poderia falar que era 2x se fosse 2 vezes x. Como é x mais 2, você tem que deixar o x mais 2, que aqui entraria qualquer número. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9, assim sucessivamente. Tranquilo? Vem para cá aqui para a gente poder fechar essa parte aqui. Perceba que na letra E, ela é parecida com a letra B, só que tem uma incógnita aqui, tem uma variável. E é por isso que a gente está treinando essas incógnitas, porque a gente vai começar a ver esses expoentes assim, em formas de expressões e equações que podem ser um pouquinho diferentes assim para você. Então, vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. X menos 5. Não há mais o que fazer aqui, a questão acaba aqui. Tá ok? Finalizando, eu tenho a letra F, que é parecida com a letra C. Ó, já apontando para D. Parecida com a letra C. O
que você faz? Você repete a base, ó, separada por parênteses. Vai ser x vezes 3. X vezes 3 e 3 vezes x é a mesma coisa, né? Uma multiplicação, ela no caso, ela é comutativa. 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, beleza? Então, x vezes 3 é 3 vezes x. Para ficar bonitinho, a gente sempre bota o número na frente. Então, vai ficar 3 vezes x dá 3x. Belezinha? Tranquilo, né? Muito fácil a questão 3. É só para reduzir a uma única potência. Não precisa botar o resultado final, não precisa botar o número final daqui. Já é o suficiente. Vamos para o número 4, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos fazer o número 4, vamos finalizar essa lista, tá? Porque a gente tem muita coisa para fazer ainda. Então vamos para o número 4, que diz: efetue a multiplicação da raiz de 5 vezes a raiz de 5 ao quadrado dentro da raiz quinta de 5 ao quadrado. Nossa, até embolei. Poxa, aí tu fala assim, professor, que questão difícil. Não, não é uma questão difícil, é uma questão tranquila. Você vai ver depois que a gente começar a organizar essa questão. A gente já fez uma questão parecida na número 1, e na número 1 eu relembrei uma propriedadezinha com vocês, que era aquela propriedadezinha do AM sobre N, beleza? Em que dentro disso a base vem para dentro do radical, o M vem para cima da base e o N vem para cima do índice, beleza? Então a gente aprendeu isso no número 1 e aí a gente vai ter que utilizar essa técnica aqui para a gente poder fazer essa número 4. Efetue essa multiplicação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é perceber o seguinte: 5 elevado, 5 no caso, ele é raiz de 5, é a mesma coisa que eu pegar essa base, aqui em cima não tem ninguém, então é o 1, beleza? E aqui também não tem ninguém, está escondido, é o 2, esse símbolo é o símbolo da raiz quadrada, beleza? E ali sempre tem um 2 oculto. E aqui 5 elevado a 1 dá 5, dá ele mesmo, tá bom? Então aqui é como se tivesse o 1 escondido e aqui é como se tivesse o 2 escondido. Tranquilão? Fácil, né? Deu para entender? Não deu? Dá uma voltinha e escuta a explicação de novo. E aqui, quem seria aqui? Esse cara aqui. Eu vou repetir a base, que é o 5. O 2, que é o expoente, vem para cá para cima. Dividido o índice que está aqui, vem para cá, que é 5. Prontinho, galera. Prontinho, prontinho, prontinho. Muito fácil. Agora é só a gente pegar e botar isso aqui para a gente poder fazer essa questão. Pego 5 e elevo a meio e multiplico por 5 elevado a 2 quintos. Beleza? Tá aí. Então o que você tem que fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Então vou pegar aqui, ó, meio mais 2 quintos. Tranquilão? Então coloquei aqui. O que a gente vai ter que fazer agora? Se repara que aqui, ó, o denominador aqui é diferente. Então, se o denominador é diferente, você vai ter que resolver isso por MMC. Então, ó, o MMC entre 2 e 5. Perceba que não tem ninguém do 2 que divida o 5 e ninguém do 5 que divida o 2. Então, esses números são chamados números primos entre si. O que são números primos entre si? São dois números que não tem nenhum divisor, né, que seja comum aos dois. Tranquilo? Então, o 2 e o 5, como não tem divisor, o que a gente pode fazer direto? Só multiplicá-lo. Então, o MMC ali vai ser 10, beleza? Então, a gente já sabe que o MMC entre 2 e 5 dá 10. Então, eu vou trazer esse cara aqui para baixo e eu vou fazer o seguinte. Tá? Vou criar um novo número, um novo denominador, que vai ser o 10. Vou botar aqui. E o que vai acontecer? Qual o número que eu multiplico o 2 para ele ter virado 10? Qual o número que eu multipliquei o 5 para ele ter virado 10? Eu não posso mexer só embaixo, eu tenho que mexer em cima também. Então, se eu alterei o númerozinho aqui do denominador, eu tenho que alterar o do numerador. Se eu multipliquei embaixo por 5 para virar 10, eu tenho que multiplicar por 5 para virar um outro número. Aqui vai ser 5, né? Então, eu vou botar o 5 aqui. Então, eu multipliquei esse cara aqui por 5 para ele virar 10. E qual o número que eu multipliquei por 5 para ele virar 10? O 2. 5 vezes 2 dá 10. Então, tem que multiplicar o de cima também, que é 4. Tranquilão? Então, aqui vai ficar 5, e aí eu somo 5 mais 4 dá 9, e o denominador 10. Está aí. Meio que respondi essa questão. Só que o que acontece?
eu caio de novo numa potência aqui, no caso que tem uma fração no numerador. Então posso responder isso da seguinte maneira. Repito a base, aí o que eu faço? Ó, o 9 vem para cima da base e o 10 vem para dentro do índice. Então seria a raiz décima de 5 elevado a 9. Beleza, né, gente? Tranquilo. Enfim, gente, espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula. A gente ainda tem mais algumas aulas ainda dessa apostila, das atividades autorreguladas. Eu sou o professor Rafael Lima, um grande prazer ter você aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!